Começando o nosso vídeo de hoje, nós vamos estar estudando a sexta carta, né? Falando um pouco a respeito da sexta carta no livro de Apocalipse, essa sexta carta que é direcionada à igreja de Filadélfia. Nós vamos estudando já desde a primeira carta, né? E hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Filadélfia, né? E os primeiros versículos, já está no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 7, fazendo referência à igreja de Filadélfia, e diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste as minha palavra da minha paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa sexta carta, direcionada à igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada, pelos cidadãos de Pérgamo, e essa comunidade foi construída em uma região fronteiriça para ser o portão da entrada para o Planalto Central da Ásia Menor, que é onde está localizada todas essas 7 igrejas das quais nós vemos falando no decorrer desses vídeos, E seus moradores eles conseguiram manter os bárbaros longe dessa região e introduziram ali em Filadélfia a língua e a cultura grega. A cidade foi destruída por um terremoto nos anos 17 depois de Cristo. Filadélfia, ela significa, amor fraternal. Essa cidade ela foi fundada mais ou menos no século II a.C. e era sujeita frequentemente a terremotos, tanto que um desses terremotos, no ano 17 depois de Cristo, acaba destruindo a cidade de Filadélfia. O povo passou, depois dessa destruição, eles passaram a viver em tendas fora da cidade, ao ar livre, até conseguiu novamente reconstruir a cidade. Era uma cidade notável pela quantidade de templos e festividades religiosas que havia naquela localidade, mas o que vai chamar a atenção é que mesmo a quantidade de festividades religiosas que existiam, essas festividades eram direcionadas a um deus, que eles cultuavam naquela época, porém isso não fazia com que as pessoas se afastassem de Cristo. Eles permaneciam firmes, em Cristo, firmes na palavra, independente da cultura das demais pessoas daquela localidade. Essa cidade ela tem bastantes exemplos na nossa vida espiritual, como por exemplo ela tem uma figura da igreja leal a Cristo, representando por causa da lealdade, de Átalo, que foi um dos fundadores, dessa cidade, e que em homenagem ao seu rei, que era Pérgamo, que era irmão dele, ele dá nome a essa cidade de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, nos ensina a ser fiel a Cristo, assim, como eles foram leais aos outros, assim como o irmão prestou lealdade ao outro, amava, tinha acima de tudo amor, o amor próprio, amor para com os outros, amor para com a família, e a gente vê nesse exemplo ele dá nome a essa cidade em homenagem ao seu irmão. E essa cidade ela muda várias vezes de nomes, da mesma forma que os vencedores, aqueles que permanecem firmes na palavra de Cristo, da mesma forma que aqueles que continuarem constantemente preservando o amor de Cristo, preservando a palavra de Cristo, vivendo a palavra de Cristo, também receberão novos nomes, Tudo isso correlacionado com os acontecimentos e a essa cidade, Além de ser leal a Deus,
Essa cidade vai nos deixar bem claro que nós devemos ser leais também aos nossos irmãos em Cristo, né? Em vez de distorcer a palavra de Deus, né? Aquelas pessoas não costumavam fazer isso, mas elas mostravam o amor fraternal, o amor para com os outros, o amor para com Cristo e o amor para com as pessoas, né? Essa igreja, né, ela é um exemplo para nós cristãos, né, para nós que servimos a Cristo. É a maior oposição, né, que Satanás pode nos fazer é o amor, né? Pois quando ele barra o amor, ele automaticamente vai barrar a nossa vida. E a gente vai ver que Filadélfia em nenhum momento deixou que o amor fosse constrangido, deixou que o amor sofresse, né? Que as perseguições viessem esfriar o amor por Cristo, né? Jamais deixou que os judeus que ali os intimidavam, que pregavam ao contrário, né? Os intimidasse e os afastasse de Deus. Pelo contrário, mesmo diante das perseguições, eles continuaram firmes, né? Eles não perderam a essência, não perderam o primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor, as consequências que vêm, o que é a amargura. Vem a maldição, o egoísmo, a avareza, mágoa, ódio, né? Não existe fertilidade, né? Quanto mais existe a presença de Deus, mais férteis as pessoas são. E quanto mais se distancia do amor, mais empobrecidas as pessoas se tornam, né? Porque quando sai o amor, nasce o ódio, né? As pessoas elas começam a desprezar um ao outro, se julgam melhores, né? Às vezes a pessoa tá tão deprimida, tá tão para baixo que se sente incapaz e não vê nos outros capacidade também de andar, não vê nos outros também capacidade de desenvolver-se, né? E o interessante desta igreja, né, não diz se era uma igreja grande ou pequena, se era igreja muito rica em benefícios ou não, mas o que chama a atenção é que não importa, né, o templo que você esteja, não importa se o templo é grande, se é pequeno, porque não adianta ter templos grandes e ser pequeno espiritualmente, né? Muitos templos que são luxuosos, né? Mas materialmente, mas as pessoas que ali estão são lixo, né? Espirituais, desculpa, perdão da palavra, mas é desse jeito que acontece. Nós vemos grandes igrejas, luxuosos templos, né? Mas que as pessoas não têm amor, que as pessoas se odeiam, que trabalham com panelinha, que discriminam os mais pobres, né? Os que são mais humildes não têm vez, não têm oportunidades, né? As pessoas que são mais humildes não são vistas, né? Infelizmente é o que acontece hoje dentro das grandes igrejas. As pessoas são humilhadas, são pisoteadas e não é isso que o Evangelho de Cristo quer, né? Não existe um amor fraternal como existia na igreja de Filadélfia, né? Às vezes é rico em conhecimento, possui grandes teólogos, bacharéis em teologia e por aí vai, mas são pessoas ricas em conhecimentos, mas são pobres de Deus, são pobres de espírito, não têm desenvolvimento, não cresceram espiritualmente, nem tem nada para oferecer aos demais membros para que possam crescer e se desenvolver espiritualmente, e isso é muito triste. São ricos materialmente falando, mas são pobres espiritualmente, né? O templo, né, que as pessoas estão, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a localidade, se é no meio do mato ou em uma grande metrópole, não interessa onde eles se encontram, o que importa é que tenha a presença de Deus, que as pessoas estejam voltadas para a presença de Deus, que as pessoas amem a Deus acima de todas as coisas, que coloquem Deus em primeiro lugar em vez de querer ser estrela, né? A estrela é Cristo, e as pessoas precisam ter essa consciência, porque quando o homem ele quer se destacar, ele não está amando a Deus, está amando a si próprio, é egoísta, né? Quer sobressair, enquanto quem tem que aparecer é Cristo, né? Inclusive, eu gosto de um trecho que diz assim, que eu diminua, tem um louvor, né? Que Cristo cresça, que ele apareça, que nós diminuamos. E hoje não é o que nós vemos, nós vemos as pessoas querendo crescer, aparecer, e Jesus Cristo, na verdade, tem desaparecido da vida dessas pessoas, né? Não importa, né? Sendo teólogo ou leigo, né? Que deixe sempre Deus no controle,
né? Deixa Deus assumir o controle, não importa a condição social, não importa quantos diplomas tem ou se não tem nenhum, isso não importa. O que importa é servir a Deus em espírito e em verdade, porque da forma que Deus usa, né, um bacharel, da forma que Deus usa um doutor, Deus também usa o mais humilde, aquele que é leigo, Deus também pode usar, porque quem usa é Deus, quem capacita é Deus, quem dá entendimento é o Senhor Jesus Cristo, né? E o versículo 7 vai falar sobre a chave de Davi. Essa chave de Davi, ela representa a autoridade de Cristo para abrir a porta de seu futuro reino, né? Depois de aberta, ninguém pode fechá-la novamente. A salvação ela está assegurada, né? Uma vez que esteja fechada, ninguém também pode mais abrir, né? E o castigo ele é infalível. Então, que nós possamos entrar por essa porta e não querer mais sair dela, né? Que nós possamos entrar por essa porta e não deixar que o maligno venha tomar espaço em nossas vidas, nos distanciar do caminho que nos leva a essa porta que é Cristo Jesus, é essa porta que nos conduz à salvação, né? O versículo 8 diz assim, ó, eu sei as tuas obras, né? Aqui deixa claro que nós não podemos esconder nada de Deus, que Deus conhece tudo aquilo que nós fazemos, cada passo que nós damos. Então não existe oculto para Deus. Nós podemos esconder dos homens aqui na terra, mas de Deus ninguém se esconde, né? Que Deus está sempre atento a tudo aquilo que nós fazemos, a todos os nossos atos, né? Como eu costumo falar, não adianta eu querer refletir por fora o que eu não tenho aqui dentro, né? Não adianta eu na igreja aparentar ser algo que eu não sou fora, né? Da mesma forma que eu convivo em qualquer local, no meu trabalho, na casa, na rua, é a mesma forma que eu devo me importar diante de Cristo, dentro da igreja, porque eu tenho em mente que eu sirvo a Cristo, que eu devo obediência a Cristo. É Ele que cuida de mim e a minha salvação vem dele e não do homem. Então não adianta eu andar de qualquer maneira fora do templo, fora da igreja, e dentro da igreja eu me comportar como santo. Eu costumo dizer, não adianta eu pôr um roupão, uma capa para me cobrir, mas aqui dentro, né, é imundícia, é lixo, tá sujo, tá impuro, as minhas vestes, estou vestida de noiva, mas meu vestido está totalmente manchado. Então eu preciso limpar, eu preciso tirar essas manchas se realmente eu quero herdar o reino de Cristo, né? E a igreja de Pérgamo, a gente vai ver, de Filadélfia, nós vamos ver esse diferencial. Eles, os membros daquela igreja, não deixaram se envolver de forma alguma, né, com outras pessoas que vinham, né, difamar o reino de Cristo, com outras pessoas que não traziam, né, coisas que o crescesse espiritualmente falando, né? E ele ainda diz, mas assim, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. E essa porta aberta aqui eu quero trazer para nós hoje, né? Como muitas coisas que nós temos recebido prontamente de Cristo, que às vezes o maligno coloca-se de pé para tentar derrubar. Então, essa porta pode ser uma porta de trabalho, né? Que você tenha conseguido e talvez outras pessoas tenham que se levantado para poder te destruir. Por quê? Falta o amor que tinha aqui na igreja de Filadélfia, e essas pessoas não têm. São pessoas que não são mais amadas, não sabem mais o sentido dessa palavra, não conhecem mais essa palavra, e pessoas amarguradas, né? Pessoas que possuem ódio, pessoas avarentas, querem derrubar de todas as formas. Mas ele deixa claro aqui, que se você permanece fiel, se você permanece forte, né? A porta que ele abre ninguém fecha, né? Porque ele que tem a chave. E é ele que abre e ele que fecha. Quando ele fecha, ninguém também mais abre, né? E no versículo 9 ele diz assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que de judeus e não são. Nós sabemos que naquela época os judeus ainda estavam apegados muito com os costumes do Velho Testamento, e muitos dos judeus eles pregavam, falavam da palavra, mas não viviam a palavra, né? O que nós vemos muito hoje também, né? A pessoa pregar, falar da palavra, mas não vive a palavra. Prega o amor, você tem que amar, mas não sabe o que é o amor ao próximo. Como eu posso dizer que amo, né, o próximo se eu quero vê-lo mal? Como eu posso dizer que amo o próximo se eu não estendo a minha mão quando ele precisa? Né? Existe uma diferença aí entre amar e conviver também. As pessoas confundem muito isso. Eu posso amar João, mas não sou obrigada a conviver com João, né? Mas também não significa que eu não tenho que falar com João. Existe uma diferença entre as coisas. Eu preciso amar a todos,
de igual forma, da mesma medida. Eu não posso amar a uns e desprezar a outros de forma alguma, né? E os judeus já tinham essa discriminação pelos povos. Eles pregavam, mas não viviam aquilo que pregava, o que nós vemos acontecer hoje constantemente. Portanto, lá no versículo 10 diz assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência. Ele está falando isso para Filadélfia, né? Que tem guardado a palavra, tem vivido em santidade, não tem se desviado dos caminhos de Cristo. Também eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, se guardamos a palavra, se vivemos com Cristo, se somos fiéis a Ele, na hora da tentação, Ele trará o livramento. Mas se nós não vivemos fiel, não somos fiéis a Ele, na hora da tentação também Ele não nos dará o livramento. E Filadélfia tinha essa carta na manga. Por quê? E poderia vir a tribulação que fosse, a perseguição que fosse, ele estaria certo que Deus estaria com eles e os faria vencedores, porque jamais eles negavam o nome de Cristo, não negaria, né, também o nome de Cristo em nenhum momento, porque eles conheciam realmente o Deus o qual eles serviam, eles sabiam exatamente qual era o propósito do Evangelho, né? Eles sabiam exatamente exercer o Evangelho na vida deles, né? Eles faziam realmente a diferença. E no versículo 11 tem um alerta: eis que venho sem demora, guarde os que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, se você está vivendo com Cristo, se você vive os preceitos de Cristo, por mais que venha inveja, que venha calúnia, que venha difamação, que queira lhe calar, fique entre você e Deus, porque Ele é quem te garante. Não te abate, não fica deprimido por causa de A nem de B, não fique frustrado por causa de A nem de B, porque maior é Deus, é Ele que nos garante a vitória. Se está sendo perseguido, continue na luta. Continue servindo a Cristo. Se estão te desprezando, continue servindo a Cristo, porque a tua salvação vem dele e não do homem, né? Quando a Bíblia fala, né, de pessoas, de pecados como pessoas que são assassinos, que não herdarão também o reino do céu, esses assassinos só são aqueles que tiram a vida material da pessoa, mas aqueles também que tiram a vida espiritual do seu irmão. Quantos matam seu irmão espiritualmente? Às vezes por inveja, né? Quantos nós vemos nessa mesma circunstância acontecer dentro das igrejas hoje? Mas que você continue firme, que você não venha desviar dos propósitos de Cristo, independente da situação que você esteja, que assim como a igreja de Filadélfia permaneceu firme nos propósitos de Cristo, independente das perseguições que eles estavam passando, que nós possamos fazer também o mesmo, guardando a palavra de Deus e jamais se desviando. Bem, essa foi a 6ª carta sobre a igreja de Filadélfia. Depois nós falaremos sobre a última carta, que é a 7ª carta que foi direcionada, tá? Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração e fiquem todos na paz.